Então, nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens. Qual é a nossa série de mensagens? Deuses falsos. Glória a Deus. Queridos, glória a Deus por tudo. Glória a Deus por essa tarde. Ainda é tarde, né? Glória a Deus pela nossa igreja. Glória a Deus pelos nossos pastores. Glória a Deus por estarmos aqui, né? E eu quero falar algo para você essa tarde. Maria Luísa deu início a essa série de lives falando sobre que nós não... Obrigada, Lu. Que nós não amemos o nosso chamado mais do que o Deus que nos chamou, né? Gigi prosseguiu falando sobre a gente não colocar pessoas como sendo um Deus na nossa vida. E Francimar falou sobre um objeto. E antes de nós conversarmos sobre esse tema em si, o Senhor tinha me dado essa palavra. E eu louvo a Deus porque foi Ele que trouxe até aqui. E eu quero falar hoje sobre algo que, quando nós não o colocamos sobre a pessoa certa, pode sim se tornar um Deus falso. E esse algo é a nossa prioridade. Tudo aquilo que eu e você colocamos como prioridade dentro do nosso coração, que não seja o Senhor, pode ser um Deus falso, qualquer coisa. E eu oro que o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração. Qual é essa prioridade que você possa estar colocando no primeiro lugar, que é de Deus? E eu quero ler aqui para vocês Lucas 10. Abra aí. Aleluia, glória a Deus. Lucas 10, 27. Aleluias. Lucas 10. Aleluia, glória a Deus. Lucas 10, 27 diz assim, amém? Todo mundo já abriu? Diz assim: Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. E um domingo desses eu estava na casa da minha sogra, se balançando num balancinho lá com Esther no meu colo, minha filha mais nova. E de repente começou o vento a soprar assim bem forte. E as árvores começaram a balançar. E começaram a vir uns pássaros e eles começaram ali a cantar. E logo veio assim. Eu me lembrei do Salmo 19:1, né, que diz que a criação glorifica o nome do Senhor. E o Senhor falava assim para mim, afirmando essa palavra, que quando a criação exerce aquilo pelo qual ela foi criada, existe uma harmonia do céu entre o Criador e a criatura. E eu quero dizer para você, eu quero lembrar para você, que lá no livro de Gênesis, no início da Bíblia, no capítulo 2, no versículo 15, diz que Deus criou o jardim, colocou o homem para cuidar e cultivar dele. E Deus criou eu e você para que nós tenhamos um relacionamento com Deus, Criador, criatura, Pai e Filho, não é isso? E aqui nesse texto eu acabei de ler que ele dizia assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e todo o seu entendimento. E quando a prioridade da sua vida é colocar o Senhor em primeiro lugar, existe uma harmonia. Algo natural, é de Deus, é entre o Criador e a criatura. E o Senhor ministrava ali ao meu coração que nós não podemos deixar que as coisas se invertam. O que é prioridade entre o Criador e a criatura é o relacionar-se com Ele. Quando lá na queda, em Gênesis 3, Deus falou que
ali ele caía e que ele vinha, né, todos os dias, na viração do dia. Ele vinha para quê? Relacionar-se com o ser humano. E eu quero ler para você o conceito de prioridade. No dicionário online diz assim: prioridade, condição do que é primeiro, em tempo, ordem e dignidade. 2, possibilidade legal de passar à frente dos outros. Preferência, primazia. O Senhor quer ser o primeiro no seu e no meu coração. O Senhor apenas quer que eu e você dê o que lhe é devido entre o Criador e a criatura. Ele, o Criador, nos criou para nós, em amor, nos relacionarmos com Ele. Então eu quero dizer para você, entrando na nossa série, que tudo aquilo que você coloca na sua vida como prioridade, que não seja o Deus verdadeiro, será um Deus falso. Não inverta. O que é do Senhor, é do Senhor. Ele está pedindo para mim e para você que nós demos prioridade à sua vontade. Nós demos prioridade à vontade de Deus para as nossas vidas. Mas você pode olhar e dizer assim: mas Josi, como é que eu vou dar prioridade? Como é que eu vou saber como é a vontade do Senhor para a minha vida? Romanos 12:2 diz assim, vamos abrir lá. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as suas forças e de todo o teu entendimento. Sabe, queridos, em toda a Bíblia, nós estamos agora lendo o livro de Isaías, né? E nós vemos que em toda a Bíblia, tudo o que Deus quis, quando Ele confrontava o seu povo, mostrando o erro e o pecado dele, era para que o homem retornasse. Era para que o homem voltasse a praticar o quê? A primazia. A praticar a prioridade de voltar-se o coração para seu Criador, para o seu Pai. E você pode dizer: mas eu não sei como é que eu faço a vontade do Senhor. Relacionamento. Deus criou o homem para se relacionar com Ele. E por meio do pecado, quando houve a queda, houve separação. Mas Cristo veio em nosso favor para haver o quê? Reconciliação. E pela cruz nós somos salvos mediante a graça, né? Assim que diz Efésios 2:8. Então, eu vou mostrar aqui para vocês no livro de Romanos, capítulo 12. Eu vou ler o 1 também. Diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Mas como é que eu posso me transformar se eu não me relacionar com aquele que tem a forma de me fazer conhecer a sua vontade? Eu preciso renovar a minha mente, me relacionando com o Senhor. Sabe para quê? Para que eu saiba, continue aqui o versículo, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe como é que você vai conhecer a vontade do Senhor? Sabe como é que você vai dar prioridade, o primeiro, aquele que te criou e criou para se relacionar com Ele, conhecendo da sua vontade. E como é que eu vou saber se realmente é a voz do Senhor? Como é que eu vou saber se realmente é Deus que está falando comigo? Sabe como? Exercitando. Exercitando em relacionamento. Nós vamos ler aqui no livro de 1 Reis. Abre aí. No livro de 1 Reis, no capítulo 17. Aleluia. Alguém que viveu em um contexto de história da Bíblia, em um momento em que o povo de Deus, que se dizia povo de Israel, andava não colocando o verdadeiro Deus como prioridade. 1 Reis
Deus quer que você conheça qual é a vontade de Deus para a sua vida. Como? Se relacionando com Ele, exercitando a sua vida com Deus. Você vai entendendo qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Eu quero ler aqui o versículo 1 do capítulo 17, diz assim: Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Me diga aqui, será que esse homem tinha relacionamento com Deus? Será que ele conhecia qual era a vontade do Senhor? Não foi Deus que disse: Ei, Elias, vá lá onde está Acabe e diga a ele. Não, foi ele. Ele sabia em quem ele cria. Ele tinha relacionamento com Deus e ele sabia qual era a vontade do Senhor. E ele foi lá e disse: Ei, Acabe, pela minha palavra não cairá chuva sobre a terra. Mas aí quando Deus viu nele alguém que sabia e conhecia quem ele era, Criador e criatura, foi que Deus disse: vou pegar ele aqui, ó. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para ali alimentarem. O 5, e ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Cada vez que Elias ia se relacionando com o Senhor, ele ia ouvindo qual era a vontade do Senhor, qual era a prioridade do Senhor para a vida dele, e o que era que acontecia? Deus mostrava que realmente era Deus. Quando Deus fazia com que acontecesse aquilo que ele tinha dito. E foi assim a primeira vez. Foi assim a segunda vez, quando no versículo 7, ele diz: algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente à cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Novamente. Então, como é que você pode saber qual é a vontade do Senhor para a sua vida, para que você o coloque como prioridade, como primeiro no seu coração? Exercitando o seu relacionamento com Deus. Exercitando aquilo que Deus criou para que acontecesse, para que algo naturalmente aconteça e haja uma harmonia. Porque quando nós colocamos algo que não é o Senhor como primeiro, nós estamos caindo no risco de servir a um Deus falso, de servir a algo que não é o verdadeiro, que não foi criado para acontecer. E eu sei que Deus está aí, ó, na sua mente, eu creio nisso, te mostrando o que é que você tem colocado como prioridade na sua vida. E ele continua. Chega a sair aqui. E ele continua. A terceira vez. Ele foi lá no versículo 14 e disse assim. No versículo 13. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que ele disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você, para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará e o azeite da botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, a mulher e sua família, pois a farinha da panela não se acabou e o azeite da botija não se secou, conforme a palavra que o Senhor havia proferido por meio de Elias. Deus quer que eu e você dê prioridade à voz do Senhor.
Deus quer fazer de você um jovem que aqui com Elias, no meio de uma geração, o povo de Israel corrompido, Deus quer que você ouça a voz do Senhor, dê prioridade e viva aquilo que Deus preparou para você viver. Deus quer isso da sua vida, mas você precisa de duas coisas. Era isso que... Quando o Senhor me deu essa palavra, na madrugada eu acordei, eu trouxe minha Biblinha velha, que todo mundo sabe aqui que está surradinha a bichinha, mas eu já comprei uma nova. Mas é porque quando eu acordei, o Senhor me fazia escrever aqui atrás o que Ele estava me dizendo. E Ele dizia assim, para você dar prioridade à minha voz. Para você fazer aquilo que eu estou pedindo para você fazer. Você vai precisar de duas coisas que Elias também precisou. Você vai precisar de convicção do que eu estou lhe falando. E você vai precisar de coragem para praticar o que eu estou falando. Você está preparado para dar ouvidos e prioridade à voz do Senhor? Você vai precisar carregar esses dois aliados. Era isso que o Senhor me falava. Convicção e coragem. Porque Deus pede algo de nós e muitas vezes nós vamos ter que lutar contra tudo e todos para obedecer à voz do Senhor. Sabe, há um tempo atrás, quando eu me converti, meu marido não era cristão, né? Ele deu testemunho na rádio sábado. E eu comecei a ter um relacionamento, o meu pastor sempre me ensinou isso. Leia a palavra de Deus. Busque a Deus na Bíblia. O pastor sempre dizia isso. E eu agradeço a Deus por isso. E eu sempre fui de mergulhar na palavra de Deus. E eu era nova convertida. E o Senhor me disse que eu ia ter que ser como Daniel. Eu ia ter que me separar. Eu não ia ter que acompanhar ele, porque todo final de semana nós tínhamos uma bebedeira para ir. E eu ouvi a voz do Senhor me relacionando com Ele, que eu ia ter que ser como Daniel. E eu precisei passar por cima de muitas coisas que vinham na palavra. Tinha pessoas que ainda usavam a palavra para dizer, mulher, a Bíblia diz que você vai precisar ser uma mulher sábia. Vá acompanhar seu marido. Mas eu precisava priorizar o que eu tinha ouvido do meu Deus. O Senhor tinha me mandado me separar. E foi assim, eu não o carregava, não ia para os lugares com ele. E no tempo certo, veio a colheita por obedecer. E ouvir e dar prioridade à voz do Senhor. Porque nós vemos aqui nesse trecho que o povo de Israel estava dividido. Uma parte estava servindo a Baal e a outra parte, que era a minoria, estava servindo ao verdadeiro Deus. Então Deus quer que você mergulhe no relacionamento dele para contigo, para que você saiba qual é a verdadeira vontade do Senhor para a sua vida. E vamos continuar aqui. Você sabe por que que Deus ele trouxe para nós essa série de mensagens de deuses falsos? Porque Ele conhece o meu e o seu coração. Ele sabe exatamente, como o pastor pregou hoje de manhã, o que é que nós precisamos ouvir, não o que a gente quer ouvir. E o que nós precisamos ouvir muitas vezes vai ser doloroso, arrancar aquilo da gente que a gente carrega, que a gente vem carregando, mas nós precisamos de convicção e de coragem para isso. E o Senhor, Ele deseja que nós façamos isso, demos prioridade à vontade do Senhor, sabe para quê? Para que, como aqui nesse contexto, nós não vivamos a decepção de descobrir que estamos servindo a um Deus falso e não o verdadeiro. Deus não quer que você dê prioridade a algo que não seja Ele no seu coração. Deus deseja, é desejo dEle, mas a atitude e a ação é sua. Quando Deus disse assim para mim, você vai precisar de coragem e convicção para você fazer o que eu estou lhe pedindo. Eu disse, eita, Deus está me dizendo, mas a decisão é minha. Se eu vou continuar, se eu vou sim. E eu disse, Senhor, me ajude. Me ajude, porque é assim, é na presença do Senhor que nós conseguimos vencer. Vamos voltar lá para o trecho de 1 Reis. Que o tempo já está passando, né, Gigi? E eu quero lhe dizer isso. Tudo isso. Não pense que eu estou falando aqui porque eu não estou pronta de forma alguma. Deus falou comigo. Prioridade.
prioridade. Eu primeiro. Não o meu desejo, não o meu sonho, não o meu pensamento, não o meu maior sonho, mas a vontade do Senhor. E eu vou precisar de coragem, você vai precisar de coragem. Sabe para quê? Para que você possa avançar. E você possa... Vamos para cá. E você possa fazer como Elias fez. Ele precisou de coragem para chegar lá onde estava. Os seus irmãos, nós vamos ler aqui, 1 Samuel. 1 Reis, desculpa. Obrigado, pastor. 1 Reis, versículo 18. Capítulo 18, na verdade, desculpa. 1 Reis 18. Versículo 27 diz assim. Aqui fala do contexto de Elias no Monte Carmelo. Né? Nós que já lemos um pouco a Bíblia, a gente conhece o contexto daqui, né? Que estava acontecendo, que eu falei, que as pessoas estavam ali achando que estavam servindo a Deus, mas na verdade não estavam. E ele diz aqui no versículo 27. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, que aqui eles estavam fazendo com que os deus Baal, né, derramasse fogo ali sobre o altar. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que é um Deus. Quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Versículo 28. Então passaram a gritar mais alto e ferir-se com espadas e lanças de acordo com o costume deles até sangrarem. Passou o meio-dia. Eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção, porque era um Deus falso. Então Elias disse ao povo, preste atenção, você e eu vamos precisar de coragem e convicção para ouvir a voz do Senhor e dar prioridade para algo que Deus tem para fazer. Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim. O povo se aproximou. E Elias reparou o altar que estava em ruínas. 31. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha dirigido, dizendo, seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor. E cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Olha que coisa profunda esse trecho. Elias chamou o povo e disse, ei, venham. Se aproxime, o Deus que você estava priorizando, ele não fez nada não. Não desceu não o fogo do altar. Pois vem aqui, se aproxime, venha cá. Porque vai precisar reparar o altar do Senhor que está em ruínas. Deus quer reparar o altar do Senhor no seu coração. Deus quer fazer com que volte o seu coração a lhe dar primazia, a lhe dar o primeiro, a lhe dar o que é devido. Deus não quer que você caia na decepção de acreditar que está servindo a um Deus falso. Queridos, Deus só quer o seu coração, Deus só quer ser o primeiro, Deus quer a primazia. Ele nos criou para isso, queridos. Mas é do ser humano muitas vezes está se distraindo, está se deixando levar e automaticamente nós vamos se afastando do que é prioridade ao verdadeiro Deus. Mas hoje Deus está nos falando, Deus quer reparar o altar a Deus em nosso coração. Deus quer que nós reparemos o altar do Senhor, trazendo o que é primeiro para Ele. Amém? Aí ele diz assim, o versículo 32, com pedras construí um altar em honra ao nome do Senhor. Queridos, muitas vezes nós vamos precisar nos sacrificar, ter coragem para construir um verdadeiro altar em honra ao nome do verdadeiro Deus. É decisão minha e sua. O Senhor está aqui falando ao meu e ao seu coração. Quem é que nós vamos ouvir? Aí ele diz aqui, em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderia ser semeadas 2 medidas de semente.
Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhe disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-nas sobre o holocausto e sobre a lenha. Olha só o que é que esse homem estava fazendo. Será que ele conhecia a vontade do Senhor? Será que ele se relacionava com o Senhor? Ele estava dizendo: pode cavar, cave mais e pode jogar água, pode jogar. Ele sabia quem era o Deus que ele servia. Ele tinha relacionamento com ele sabia o que era que ele tinha ouvido do Deus único e verdadeiro. Deus quer que nós cavemos valetas no nosso coração, aprofundemos para lançar as sementes da palavra no nosso coração. Chega de sermos uma geração rasa, minha gente. Uma geração que não abre a Bíblia, que não vai para a palavra de Deus, que não tenta, porque perfeição ninguém é ainda, mas nós precisamos tentar fazer a vontade do Senhor. Levanta, geração. O que é que vocês querem? Vocês querem fazer como eles falaram aqui? Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Vamos voltar. Depois arrumou a lenha, encheram a água. Eu quero que você volte só um pouquinho aqui comigo, no versículo 21. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. Vocês, quem é que vocês vão querer servir? Qual é a prioridade que você vai querer dar ao verdadeiro Deus? Eu vou precisar de coragem e convicção para dar prioridade a Deus. Porque eu quero seguir o verdadeiro Deus. Eu não quero cair na decepção de me achar servindo a um Deus falso que não responde. Aqui como foi esse povo. Nós não podemos ficar em cima do muro, minha gente. Nós não podemos ficar meio para cá, nem meio para lá, não. Ou você é do Senhor, ou você é de outra coisa que não é o verdadeiro. Até quando nós vamos achar que nós vamos estar bonitinho correndo para a igreja, com a Bíblia muitas vezes o pai que traz, muitas vezes o pai que obriga. Deus quer que eu e você repare o altar do Senhor. Deus quer que nós cavamos valetas ao redor e lance as sementes na palavra. Levante-se, não espere seu pai, não espere sua mãe, não espere o seu líder. Sabe, esses dias eu vi uma mensagem que eu achei muito forte. Judas, ele tinha o melhor mestre, ele tinha o melhor professor, mas ele não deixou-se ser transformado. É pessoal, minha gente. É aquilo que hoje já foi pregado aqui, é decisão nossa. Nós precisaremos de convicção de que Deus pede, de coragem para realizar. Fácil não é, ele precisou pegar as pedras ali para construir aquele altar. Não é brincadeira. A salvação não é brincadeira. Nós precisamos de verdade, priorizar o que é por natural para ser de verdade. Muitas vezes Deus nos pede algo e nós nos deixamos ser levados. Sabe quando Eva foi lá na queda? Ela deixou de ouvir, de priorizar o que Deus tinha dito para priorizar o que o outro tinha dito. Que nós não sejamos essa geração que deixe de priorizar e ouvir a voz do Senhor para dar ouvido a toda e qualquer voz que não seja a do Senhor para a nossa vida. Qual é a sua prioridade? Qual é? Voltemos aqui. Aleluia, glória a Deus. O Senhor deseja que eu e você voltemos o nosso coração para Ele. Que nós voltemos, como diz aqui, na prioridade, condição do que é primeiro, em tempo, em ordem e em dignidade. Que nós possamos dar preferência, primazia. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. É primeiro para Ele. E Ele continuou aqui. Versículo 36 do capítulo 18 de 1 Reis. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel,
Que hoje fique conhecido que tu, Senhor, és Deus em Israel. E que eu sou o teu servo que fez todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que só tu, Senhor, és Deus. E que fazes o coração deles voltar para ti. Essa é a minha oração. Essa é a nossa oração. Que o nosso coração volte-se para que por natureza, dar a quem merece ser o primeiro. A quem é honra ser o primeiro. Porque Ele nos criou para nos relacionarmos com Ele em amor. Amém. Aleluias. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão. E também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Ei, você vai gritar que o Senhor é Deus? O que é que você vai precisar ouvir ou ver Deus fazer para que você grite que o Senhor é Deus? Ele é Deus e não existe outro. Não existe outro. Foi Deus quem nos tirou lá do Egito, da onde nós vivíamos, jogados, humilhados, pisoteados. Para quê? Para nos fazer geração eleita, povo santo, sacerdócio real. Valorizemos, demos prioridade ao que de verdade é devido. Aleluias. Quando o povo viu isso, deixa eu ver aqui. Só o Senhor é Deus. Me ajuda aí, minha gente. Onde era que eu estava? 39. Amém. Obrigada de novo. Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Eles os prenderam e Elias os fez descer ao riacho de Quizon e lá os matou. Que nós não nos peguemos na decepção de sermos achados servindo a um Deus falso. Não é isso que Deus quer para nós. Abramos lá no Salmo 81 para finalizar essa mensagem. Quem é a sua prioridade? Qual é? Aleluia. Salmos 81. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Salmos 81 diz assim: você vai declarar que o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, que eu e você possamos voltar o nosso coração ao Senhor. Ele diz assim a partir do versículo 10: eu sou o Senhor, o seu Deus. Deus está afirmando: eu sou o Senhor, o seu Deus. Que eu o tirei da terra do Egito. Ei, da onde foi que Deus te tirou? Abra a sua boca e eu o alimentarei. Me diga uma coisa. Deus está dizendo: o que é que você está precisando? Me peça e eu vou lhe dar. Não precisa ir buscar em outra coisa, priorizar outra coisa. Peça ao seu Deus, Ele vai dar. Abra a sua boca e eu te encherei. Ele está dizendo: eu sou o seu Deus, tudo que você precisa sou eu. Aí ele continua aqui, versículo 11. Mas o meu povo não quis ouvir-me. Israel não quis obedecer-me. Por isso os entreguei ao seu coração obstinado, para seguirem os seus próprios planos. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Olha o versículo 16. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo. Com o mel da rocha eu o satisfaria. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Deus tem tudo para te satisfazer. Que a prioridade do meu e seu coração seja o Senhor e que nós possamos voltar o nosso coração para Deus. E que nós possamos reparar o altar do Senhor no nosso coração. Amém. Que eu e você não nos caiamos na decepção de sermos achados em um Deus falso. Porque o que é falso não é verdadeiro.
Amém? Existe o Deus verdadeiro que nos criou para nos relacionar com Ele, para que eu e você possamos viver. Voltemos para lá. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Glorificado seja o nome do Senhor. Essa era a palavra.